Se ele não tivesse amado como ele amou, se não tivesse se entregado como se entregou, se não tivesse caminhado a trilha que andou, não haveria outra chance para quem errou. Se Cristo não tivesse dado o exemplo que ele deu, se não tivesse dado a outra face, e se tivesse desistido antes de morrer, não haveria nova vida para quem ele quer. Vejo o corpo pendurado, vejo amor crucificado, mas além da cruz. Se ele não tivesse amado como ele amou, se não tivesse se entregado como se entregou, se não tivesse caminhado a trilha que andou, não haveria outra chance para quem errou. Se Cristo não tivesse dado o exemplo que ele deu, se não tivesse dado a outra face, e se tivesse desistido antes de morrer, não haveria nova vida para quem ele quer. Vejo o corpo pendurado, olhe para a luz, vejo amor crucificado, mas além da cruz. Olhe para a cruz, vejo o corpo pendurado, olhe para a luz, vejo amor crucificado, mas além da cruz, ressuscitou, ressuscitou. Muito bom dia a todos. Bom dia a você que está aqui conosco presencialmente, e bom dia a você que está em casa e que junto conosco glorifica a Deus nessa manhã, nesse domingo tão bonito. Sejam bem-vindos todos vocês. Eu desejo que a paz de Jesus esteja com cada um, que juntos nessa manhã nós possamos elevar o nosso louvor, a nossa glorificação, a nossa adoração ao nosso Deus único, vivo e verdadeiro, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu saúdo você nessa manhã com o lema da semana, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Jesus Cristo não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. 1 Timóteo 1, 10. Jesus Cristo não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Quando Jesus ressuscitou, Ele tirou todo o poder da morte. Na sua ressurreição, como diz o versículo, Ele destruiu o poder da morte, destruiu a morte. Mas como assim, se as pessoas continuam morrendo? Acontece que esse versículo fala de eternidade. Todos nós nascemos eternos. Quando nós morremos, nós apenas passamos para um outro lado, digamos assim. E esse lado para o qual nós passamos depois da morte, depende da nossa relação ou não com Jesus aqui e agora. Se nós temos um relacionamento vivo com Jesus, depois da nossa morte física aqui, nós passamos para junto de Deus. Se nós não tivermos um relacionamento com Jesus, nós passamos para longe de Deus, ou, como a Bíblia diz, para o inferno. Jesus destruiu o poder da morte, a morte eterna, aquela vida sem Deus após a morte. E Jesus também trouxe para a luz a imortalidade mediante o Evangelho que é pregado, o Evangelho que fala da conversão, que fala do relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Somos imortais. E para onde vamos depois depende do agora, depende de termos uma vida
uma vida firme, pessoal, uma vida integral com Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Vamos ficar em pé, vamos orar. Obrigado, querido Jesus, que nos trazes até aqui. Juntos com aqueles que estão em casa, podemos adorar a Ti. Tu que és o nosso Deus único, vivo, nosso Deus todo-poderoso. Aquele que mantém todas as coisas, Senhor, no seu devido lugar, funcionando, conforme Tu criaste tudo, Senhor. Obrigado porque Tu és o Deus Criador, e não apenas Criador, mas aquele que mantém a vida em ordem, Senhor, aquele que mantém o universo funcionando. Nós estamos nas Tuas mãos, Senhor, cada um de nós, e isso é bom. Te agradecemos por isso, Senhor, porque não dependemos de nós mesmos, dependemos de Ti. Confiamos em Ti, Senhor. Obrigado por esse dia tão bonito que Tu fizeste, para que nele possamos Te adorar, Senhor. Recebe nessa manhã todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Obrigado por cada um que pode estar aqui, obrigado por aqueles que estão em casa, conosco, Senhor, Te adoram também. Vem, Senhor, com Teu Espírito Santo, derramar o Teu amor, a Tua palavra, a Tua paz, Senhor, o Teu Espírito Santo no nosso coração. Recebe, Senhor, toda a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar todo o som. Aqueles que quiserem permanecer em pé, por favor, podem ficar. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos, tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho colocou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz cantem glória. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz viver. Só Jesus, a Ele todo som.
Vamos abrir o Salmo 142, página 659. Salmo 142, página 659. Salmo 142, página 659. Vamos ler juntos. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam uma armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres este bem. Amém. Podem sentar. Essa semana, o Cristiano me mandou um vídeo a respeito desse salmo, com a música e com a história da música. Eu conheço a música já há muito tempo, é uma das músicas mais bonitas que eu acho assim, baseada num salmo, mas eu não conhecia a história. E aí eu estava ouvindo essa música e estava meditando no salmo, e de repente tocou o telefone fixo aqui da comunidade, e alguém gritando, socorro, pai, eu fui sequestrado, estão me surrando, estão me matando, vão me matar. E claro, eu vi que, eu conheço a voz do Cristiano e do Davi, né? Eu sei que não eram eles. Dei um pouquinho de trela assim, né? Até eu conseguir ligar para o Davi em casa. O Davi estava em casa, o Cristiano sabia que estava tranquilo também. Aí eu desliguei, ligaram de novo mais 2 vezes. Na segunda vez eu disse, olha, dei um carteiraço, né? Eu disse, já avisei a polícia, não adianta insistir, aí desligaram, acabou. Mas o coração da gente parece que vai sair pela boca. Eu sei de muitas pessoas que já passaram por isso de verdade, né? Não de mentira. Eu li uma vez de uma vovozinha que ela morreu, ela infartou, porque ligaram como se fosse o neto dela, né? Não era o neto, mas como se fosse. A pessoa às vezes não ouve direito, não entende direito, ela infartou e morreu. Eu não cheguei a tanto, mas a gente fica assim, bem mexido. E aí esse salmo, se vocês olhar o título, Salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Davi estava escondido numa caverna com seus guerreiros, quando o rei Saul entrou. E o rei Saul estava perseguindo Davi. Davi poderia ter matado ali Saul e ninguém ficaria sabendo de nada, né? Saul estava sozinho na caverna. Mas Davi optou por não matar Saul. Optou por escrever esse salmo, que é um salmo de súplica, de pedido, um salmo que derrama o coração diante de Deus. Eu queria ler para vocês a história, que eu não conhecia. Canção escrita por Werner Geyer no inverno de 1981 em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Eu era ministro de música da primeira igreja batista. Deus tinha nos agraciado com nosso segundo filho, Davi. Nessa ocasião ele estava com alguns meses de idade. Como bom marido, revezava-me com Mary, minha esposa, nos cuidados noturnos dos filhos. Fazia frio, mas era a minha vez. Levantei-me e fui ao quarto das crianças, troquei as fraldas do Davi, conferi se o Billy, o primeiro filho, dormia tranquilo e voltei a deitar-me. Desta vez, porém, não conseguia mais pegar no sono. Alguma coisa me preocupava.
Poderiam ser algumas dificuldades no trabalho da igreja ou preocupações com a família. Afinal, liguei a luz do abajur, peguei a Bíblia e sentei-me encostado na cabeceira da cama. Abri a Bíblia no livro dos Salmos e parei no Salmo 142. Sua mensagem descrevia a minha oração do momento. Enquanto lia e relia o Salmo, a melodia já começava a fluir. Olhei o relógio, passava das 2 da manhã. O Salmo e a melodia me soavam tão fortes que achei que não deveria mais perder tempo, deitado, ali na cama. Levantei-me e fui ao piano no escritório que ficava fora de casa e comecei a escrever a música. Não percebi, mas quando a música estava pronta, versificada e harmonizada, eram 7 horas da manhã. O acompanhamento foi feito no outro dia. Louvado seja Deus por uma noite tão abençoada. Eu gostaria que vocês ouvissem e vissem também. O vídeo em si é um vídeo simples, mas ouçam a música, lendo esse salmo, para vocês verem que coisa maravilhosa. E deixem o Espírito Santo tocar também o coração de vocês. Vamos ouvir.
A letra nem se comenta. A melodia é linda, maravilhosa. Vamos ficar de pé, vamos cantar Nada Além do Sangue. Foi muito bom trazer à memória essa música, pastor, que a gente cantou ela no coral um tempo. E foi bem importante lembrar. E é o que essa música diz, que nada além do sangue de Jesus é importante para a nossa vida. Que a gente possa estar lembrando isso sempre. Não importa as tribulações do mundo. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus.
Mais uma vez, alvo como a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Vamos sentar. Vamos ver os avisos. A oferta do culto do último domingo foi destinada para a nossa própria comunidade e foi de R$ 162. Hoje a nossa oferta avulsa se destina para a manutenção do templo da comunidade de Picada 48 Baixa. Que Deus abençoe todas as dádivas e doadores. Para aqueles que quiserem fazer a sua contribuição via transferência bancária, os dados são Banco Banrisul, agência 180, conta 062-173-7408. Tem que colocar o CNPJ também, 88-667-787, 1000 invertido, -90. E não esqueçam de nos enviar sempre o comprovante pelo WhatsApp ou por e-mail, porque senão a gente não tem como identificar de quem foi a oferta, de quem foi o dízimo. E a lista de participantes para o culto presencial, ela é aberta sempre a partir das terças-feiras à tarde, quando a gente tem a confirmação da cor da bandeira. Também convidamos para hoje à noite, teremos reunião de oração aqui na igreja, culto de oração, a partir das 19h30. Seria bom quem pudesse se inscrever durante a semana também, para a gente saber pelo menos quantas pessoas virão. Mas a gente pretende, a partir de agora, sempre no domingo à noite, fazer então um encontro de oração aqui na igreja. Podem vir hoje à noite então às 7h30. E eu também tenho um outro aviso. Uma pessoa que morou aqui na comunidade, cujos pais ajudaram a construir esse templo, pediram que eu avisasse sobre o falecimento deles. Ela me mandou um e-mail. Anne, o nome da filha, ela diz o seguinte: no dia 25 de fevereiro de 2000, morreu Hugo Ketterman. Não sei, os mais velhos talvez lembrem, saibam quem é Hugo Ketterman. Ele foi assassinado num assalto na residência em Búzios, no Rio de Janeiro, e está sepultado lá em Búzios. Gilberto Ketterman era o filho, estava hospitalizado no Hospital Saúde em Caxias, faleceu no dia 20 de dezembro de 2013, de pneumonia e meningite. Está sepultado em Pinheiro Machado, Rio Grande do Sul. E a mãe, Selmira Maria Ketterman, estava hospitalizada no Hospital Clinerbe, em Cabo Frio, por 46 dias, faleceu de pneumonia e infecção múltipla no dia 12 de agosto desse mês, e foi sepultado em Búzios. A família Ketterman, eles foram membros ativos aqui na comunidade, quando residiam em Caxias do Sul, na época em que esse templo foi construído. Então ela pediu que eu avisasse para que as pessoas que se lembram, né, pudessem então trazer à memória essa família. A filha então reside no Rio de Janeiro, é Anne o nome dela. Tem alguém que está de aniversário? O fez ou vai fazer? O aniversário de casamento? Se alguém que está em casa conosco, né, que está participando conosco do culto, em casa faz aniversário de casamento, nós queremos desejar as mais ricas bênçãos de Deus, que Deus esteja cuidando e abençoando cada um. Nós vamos então agora cantar o hino Santo Espírito, enquanto levantamos a oferta, podemos ficar de pé, depois alguém do grupo faz oração então. Podemos ficar em pé?
presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Jesus. Não há nada igual. Não há nada igual. Não há nada melhor ao que se compara a esperança viva da tua presença, Jesus. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz na tua presença. Sim, Jesus, esteja aqui presente. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui na tua casa, Senhor. Inundar, encher esse lugar. Enche cada um de nós. O desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é a tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é a tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Sim, Jesus. Enche o nosso coração, Pai. Enche cada pessoa aqui, Pai, cada pessoa em seu lar com teu Santo Espírito.
Só Ele pode nos guiar pelo caminho que Tu trilhou para nós, Deus, o caminho de paz, de alegria, mesmo em meio à dor, à dificuldade, Pai. Obrigada que a Tua presença nos acalma e nos dá força para continuar, nos dá segurança e fé em Ti cada vez mais, Pai. Obrigada que a gente sabe que Tu está aqui com a gente, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Deus, que Tu enviou para nos consolar e andar conosco e também nos ensinar de Ti. Que o Seu Santo Espírito, Deus, esteja transformando os nossos corações. Que diligentemente a gente possa estar lendo a Tua palavra, Pai, e o Teu Santo Espírito esteja transformando, Pai, tirando o que não é Teu e colocando Tu, Senhor, colocando a Tua palavra, Deus. Nos dá a disciplina de ler a Tua palavra todos os dias, porque é nela que vamos encontrar a força para conseguir seguir nos dias maus, Deus. Nos dá essa disciplina, nos ajude a ter essa disciplina, Deus. Nos ajude a ter a disciplina de orar a Ti todos os dias, Pai. Porque é isso que vai nos transformar para sermos diferentes do que já fomos, para sermos diferentes dessas pessoas aí fora que só querem dinheiro, só querem conforto, Pai. A gente está aqui porque Tu nos trouxe ao mundo para fazer a diferença, Pai, para falar de Ti, para pregar de Ti e ser Tu aqui na terra, Deus. Nos dá, Senhor, nos dá as condições de Te representar bem, Deus. Te peço em nome de Jesus, Senhor, nos enche com Teu Santo Espírito, que a gente mate a nossa carne, Deus, para viver o que Tu tens para nós, Deus, e não o que a gente sonha. E que os nossos sonhos possam se alinhar aos Teus, Senhor, para ter a vida plena que Tu sonhou para cada um, Deus. Pai, eu Te louvo, Pai, porque a gente sabe o caminho, Deus. Mesmo às vezes a gente tropeça, mas a gente sabe que é Tu, Pai. Nada além do Teu sangue importa, Pai. Só Tu, Senhor. Nos ajude a ter isso sempre em nossa mente, dia a dia, Pai. Te peço, Senhor, obrigada, Pai, pela vida do Teu servo Luiz Paulo, que está aqui para pregar a Tua palavra. Eu Te louvo por cada membro que veio hoje ajudar aqui, Deus, a Lisolete, o Miguel, a Carla, o Luciano, a Fernanda, a Vicky, a Poli, Deus, e todos que estão aqui Te louvando, Deus. Nós estamos louvando o Teu nome, que é a única coisa que importa, Deus. Eu Te louvo por cada servo Teu, que a gente possa estar continuando a fazer a Tua obra, Pai, e que cada um aqui que ainda não sabe, Pai, o que fazer, coloca no coração, Deus. Te peço por cada um, Deus. Eu tenho certeza que Tu tens um plano para cada um e que cada um está fazendo onde se encontra, no seu trabalho, Pai, que cada um de nós sejamos Tu lá, Pai, levando amor, levando fé, levando esperança, levando o Teu nome. Eu que Te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, os versículos 1 e 2. Depois o capítulo 4, versículos 12 a 19, a página 1233. Página 1233. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Depois, virando duas páginas, capítulo 4, versículos 12 a 19. Página 1233. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Capítulo 4, versículos 12 a 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário,
Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o julgamento, o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, como vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos complicados. Pandemia, muito sofrimento, provações, lutas, pais que não podem ver os filhos, netos que não podem ver os avós, pessoas morrendo por aí, pessoas sofrendo. E eu acho que esse texto tem alguma coisa a nos dizer, apesar de que Pedro não está falando do sofrimento em forma de doença, ele está falando do sofrimento de perseguição. Mas eu creio que também serve para nós que vivemos hoje, para as pessoas que sofrem de alguma forma ou de outra. Esse texto tem muito a dizer. Vejam, Pedro está escrevendo para os cristãos que estão dispersos pelo mundo, na diáspora, a gente diria assim. Isso tem a ver conosco hoje também. Nós cristãos estamos no mundo. Jesus disse que nós não somos do mundo, mas estamos no mundo, estamos dispersos por aí. E esses lugares que Pedro denomina aqui, Ponto, Galácia, enfim, é o que hoje nós chamamos de Turquia. Para lá, muitos cristãos fugiram depois da perseguição, depois da destruição do templo em Jerusalém. E vejam que Pedro os chama de forasteiros. Os forasteiros em países estrangeiros, eles tinham todos os deveres dos demais cidadãos, sem tirar nem pôr, mas não tinham nenhum direito. Somente em Israel era diferente. Deus queria que os forasteiros em Israel fossem tratados com dignidade e respeito. Por isso haviam muitas leis de proteção aos forasteiros. A gente pode ler em Êxodo, Levíticos, Números, um texto clássico, Êxodo 22, 21 a 24, que contém leis de proteção aos forasteiros em Israel. Mas isso era somente em Israel. Nos demais países, os forasteiros eram mal vistos, eram maltratados e eram escravizados. Nós, cristãos, também somos forasteiros no mundo. Filipenses 3:20 diz: pois a nossa pátria está nos céus. Hebreus 11, 13 a 16 diz: todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Mas nós, infelizmente, nos esquecemos com muita facilidade de que nós somos estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Nós arrumamos, nós ajeitamos a nossa vida como se nós fôssemos ficar aqui para sempre. Esperamos a volta de Jesus, queremos a volta de Jesus, mas torcemos para que não seja já, para que demore um pouquinho mais, porque, afinal, a vida está tão confortável para nós aqui. Se Jesus voltar agora, vai atrapalhar um pouquinho. Então, Jesus, amém, Maranata, vem, mas espera um pouquinho, né? Deixa a gente viver um pouquinho mais a vida aqui. Juntamos bens, Sabrina orou antes, juntamos bens, juntamos dinheiro, fama, sucesso, e nos esquecemos de que isso tudo fica aqui, de que nós somos passageiros. E sabem, o pior é que com isso a gente dá um péssimo testemunho para aqueles que não são cristãos. Juntamos um monte de tralha que nos prende aqui à terra. Não que não sejam necessárias, a gente precisa de umas panelas, de uns pratos em casa, né? Alguma coisa a gente precisa. Mas nós agimos como se
fôssemos levar tudo junto quando nós partimos. E, no entanto, nós somos somente forasteiros, estrangeiros, peregrinos aqui. Os nossos olhos, eu não sei se vocês concordam comigo, mas os nossos olhos estão voltados demais para essa terra e pouco para a nossa pátria celestial. E com isso nós acabamos perdendo de vista o alvo, a meta, que não é aqui, é lá. A gente se esforça tanto, briga tanto pelas coisas daqui, e nos esquecemos que a gente não vai ficar aqui, a gente vai para lá. Esses cristãos aqui, a quem Pedro escreve, eles estavam sendo perseguidos. O problema aqui não é doença, eles estavam sendo perseguidos. No capítulo 1, versículo 6, lá Pedro diz que eles passavam por várias provações. A perseguição aos cristãos no Império Romano começou por volta do ano 60 depois de Cristo, mais ou menos. Era a época do imperador Nero. Nós temos que lembrar que no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém e o templo foram destruídos pelos romanos, e os cristãos então se espalharam pelo mundo todo daquela época, principalmente ali pela Turquia. Em todas as partes do Império Romano, os cristãos estavam sendo perseguidos, estavam sendo provados. E com essa carta, Pedro quer trazer para eles consolo e exortação. Ao mesmo tempo, Pedro procura mostrar qual é a responsabilidade do cristão na sociedade. Vejam o versículo 12, por exemplo. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pedro está falando de perseguição. Vocês estranham serem perseguidos, serem caluniados, serem difamados como cristãos? Vocês estranham isso? É estranho? Não é, gente. Pedro está dizendo, amados, não estranheis. Não deveria ser estranho para o cristão ser perseguido. O estranho é não ser perseguido, percebem? Nós estamos vivendo num tempo onde o cristianismo está desmoronando, está caindo, está sendo destruído. Eu não sei como é que vai ser daqui a 10 anos. Mas não deveria ser estranho para nós sermos perseguidos e sofrermos. E vejam que Pedro fala de fogo ardente. Não é um foguinho qualquer que me queima a pontinha do dedo e eu saio gritando. Não, é um fogo ardente. Os cristãos eram queimados como tochas para iluminar os pátios lá do palácio de Nero, né? Fogo ardente destinado a provar-vos. A perseguição, o sofrimento é uma provação. E Pedro diz assim, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Vocês percebem? A provação não é uma coisa estranha para o cristão, não é uma coisa extraordinária. Não deveria ser extraordinário para nós, a gente não deveria se espantar. Poxa, mas estão falando mal de Jesus, estão falando mal de mim como cristão. Normal, não é estranho, não é uma coisa extraordinária. E o fogo, ele é um símbolo tanto para o julgamento como para a purificação. Esse sofrimento, ele deveria não apenas nos julgar e queimar o nosso pecado, mas também nos purificar. E aqui as duas coisas estão em vista. Desde o princípio, nós devemos ter em mente que a vida de fé é uma vida de sofrimento. Participamos com Cristo, com Jesus mesmo, com Cristo mesmo, nesse sofrimento que Ele também passou. Se Jesus sofreu, quem sou eu para dizer que eu não vou sofrer, que eu não quero sofrer, que isso não é para o cristão? O sofrimento, ele é destinado a provar. O sofrimento, quando ele é resultado da vida de fé, o sofrimento que não é merecido, no caso, ele é uma prova de fé. Se eu não mereço esse sofrimento, ele é uma provação, ele é como um fogo refinador, um fogo purificador. Não estranheis, diz Pedro. Olha, nós somos ensinados, e eu me lembro de quando eu me converti com 15 anos de idade, usava aquelas camisetas, Jesus liberta, Jesus dá paz, e por aí vai. Nós somos ensinados que o crente não sofre, que o crente sempre é vitorioso, etc. e tal. Ainda hoje, vocês conseguem imaginar, na época de Pedro, uma pregação dessas, uma pregação na linha da prosperidade, como nós ouvimos hoje por aí, vocês conseguem imaginar Pedro dizendo, não, vocês não
né? Nunca vocês não vão sofrer, não vão ficar doentes, vocês não vão ser perseguidos. E quem tem Jesus sempre é vitorioso, quem tem Jesus no coração sempre é vencedor. Vocês imaginam Pedro dizendo isso? Naquela época, para os cristãos lá apanhando, sendo queimados vivos, sendo jogado lá em tacho com óleo fervente. O estranho para nós é esse tipo de pregação hoje. E é essa pregação, esse tipo de pregação que nos faz acomodados, nos faz reticentes, como falou o Miguel domingo passado, cheio de mimimi, ai, porque dói aqui, porque dói ali, porque não pode isso, porque não pode aquilo, né, um apertozinho, e a gente já tá gritando. E além de Pedro dizer que não é para a gente estranhar, ele diz mais, pelo contrário, alegrai-vos. Ora, esse cara devia, né, era meio, não batia bem da biela. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Então, ao invés de estranhar, a gente deve se alegrar. Provação tem que ser motivo de alegria. Dói, a gente não quer, é sofrido, mas eu estou passando por aquilo que Jesus passou, no meu lugar, por mim. Eu estou sendo co-participante com Ele. Então o sofrimento que nós passamos sem merecer, ele nos identifica com o sofrimento que Jesus passou sem merecer. A nossa comunhão com Jesus, ela vai até o ponto de eu sofrer as mesmas coisas com Ele, como Ele passou. Por isso que Pedro diz, vocês são co-participantes, vocês participam junto. Vejam que primeiro, esse destino comum com Jesus pode levar ao sofrimento e até à morte por Jesus. Ninguém de nós aqui ainda precisou morrer por causa de Jesus. Mas tem a garantia de que também vamos participar da glória de Jesus na sua vinda. E isso é o bonito da coisa. Tem um final bonito. Sabe, tem uma meta, tem eternidade, nós vamos estar não apenas participando do sofrimento, mas também da glória que Jesus experimentou depois. Claro que isso não tem que ser o meu motivo. Não, eu vou sofrer agora porque depois eu vou ser glorificado. Não é por aí. Mas tem essa promessa, então aguenta firme. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. A palavra injuriados, ela parece se aplicar mais à ofensa moral do que propriamente a danos físicos. Injúria quer dizer difamação, ofensa, acusação. Claro que a violência pode estar incluída, né? E não é aquela violência de eu lá botar o meu like lá no Facebook, numa postagem que um crente fez, e alguém cair de porrete em cima de mim. É muito mais do que isso. É apanhar na rua, se for preciso. E os motivos da hostilidade estão bem claros aqui, no versículo 14, pelo nome de Cristo. Isso é, pelo fato de sermos cristãos. Não é por outra coisa qualquer, é pelo fato de sermos cristãos. Ser identificado com a morte de alguém, é ser identificado com a própria pessoa. Aliás, ser identificado com o nome de alguém, né? Ser identificado com o nome de alguém era ser identificado com a própria pessoa. E o nome de Jesus é uma identificação preciosíssima para nós cristãos. Senão a gente não precisaria se auto-intitular cristão. Sou de Cristo. E aqui eu me lembro de Mateus 5, 10 a 12, o Sermão do Monte. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Nós não nos identificamos somente com Jesus, no seu sofrimento, mas também com os profetas, que foram, deem uma lida ali em Hebreus 11, a galeria da fé.
cortados, serrados ao meio, decapitados, enfim, nós nos identificamos com eles também. Então, há a promessa de que o Espírito Santo vai nos assistir. Esse versículo traz a promessa de que o Espírito Santo está presente, nos assistindo nas nossas tribulações. E aqui Pedro faz uma ressalva: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócios de outrem. Aí eu faço uma fofoca lá da pessoa, e ela vem cobrar de mim: porque eu estou sofrendo por Cristo. Coisa nenhuma. Não sofra por se meter na vida do outro, se meter no negócio, não sofra como malfeitor. Então, cuida para não ser merecedor do sofrimento. Existem pessoas que fazem coisas erradas, sofrem, e depois põem a culpa, vocês sabem quem? Em Deus ou no diabo. Fez coisa errada, passa trabalho, por que Deus permite que eu seja aprovado? É o diabo, tudo é o diabo que está me perseguindo. Eu sou muito crentão, sabe? Aí o diabo me persegue. Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Sofrer como cristão não tem que ser motivo de vergonha. Não tem que ser motivo de vergonha. Se nós sofrermos por sermos cristãos, nós temos que usar o nome de cristão para glorificar a Deus. Nada além disso. E aí então Pedro diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. E se Pedro dizia isso naquela época, há milhares de anos atrás, muito mais vale hoje. Porque nós temos uma caminhada, não apenas de acertos, mas também de erros. O cristianismo também errou muito. Então, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, por nós, pela igreja, é agora. E se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, como vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Então, se os justos sofrem nessa vida, gente, qual vai ser a sorte do pecador no porvir? Em outras palavras, Pedro está dizendo: não é fácil ser salvo. Não é. Nem para o justo. E quem prega facilidade não pode ser um cristão verdadeiro, gente. Não coaduna com o Evangelho pregar facilidade. E aí o último versículo: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Aconteça-nos o mal que acontecer, isso não está fora dos planos de Deus. Nós não precisamos pensar que o nosso sofrimento é da vontade de Deus, mas que ele é um sofrimento por causa da vontade de Deus, em conformidade com a nossa opção de viver de acordo com a vontade de Deus. Problemas na vida do crente pode ser um sinal de que ele está agradando a Deus e sendo fiel a Deus. A ausência de problemas pode ser um sinal de que o crente está fora da vontade de Deus, de que ele está agradando ao mundo. Porque quando nós agradamos o mundo nos ama. Quando nós desagradamos o mundo e agradamos a Deus, o mundo nos odeia. Vocês lembram de José, preso lá no Egito? Ele não fez nenhuma besteira, pelo contrário. Ele fugiu da besteira. Fugiu de errar. Jó foi um problema de enfermidade, enfim, perdeu tudo que ele tinha, a família inclusive. Lembram de Jó? E Paulo também. Alguma vez eles murmuraram, se queixaram, reclamaram, choraram: ai meu Deus, por que eu sou tão bonzinho, sou tão fiel, e isso tudo me acontece? Vocês leem alguma coisa assim na Bíblia? Não. Nenhum deles. José ficou anos na cadeia. Meus irmãos, eu quero terminar com uma frase de Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Que coisa linda isso, gente. Sofrer por Jesus é graça de Deus. Se eu não sofro,
eu deveria pelo menos ficar me perguntando, será que eu estou participando da graça de Deus? Se a minha vida é um mar de rosas, será que eu não estou muito acomodado com o mundo, muito conformado com o mundo? Será que eu não estou falando o que as pessoas querem ouvir? Eu estou dizendo simplesmente aquilo que o mundo gosta? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu nos dás a graça de podermos padecer contigo. Fortalece-nos, Senhor. Nós sabemos que não foi fácil para os primeiros cristãos que morreram crucificados, queimados, enfim. Sabemos que também não é fácil para nós. Mas, Senhor, ajuda-nos, pelo poder, pela força do Teu Espírito Santo, de permanecermos firmes e fiéis a Ti. Pedimos, Senhor, que Tu renoves a nossa fé em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Senhor, quero ser como Tu. Mais uma vez. Senhor, quero ser como Tu. Eu quero ser um vaso em Tuas mãos. Senhor, quero ser como Tu. Mais uma vez. Quero ser como Tu, Senhor. Quero ser como Tu. Eu quero ser um vaso em Tuas mãos, Senhor. Quero ser como Tu. Querido Deus, Pai amado, concede-nos a Tua graça para vivermos mais essa semana. Não sabemos, Senhor, o que nos espera, mas sabemos que Tu estás cuidando de tudo. E assim confiamos em Ti, Senhor, e nos
entregamos nas tuas mãos, Senhor. Como diz Pedro, nós encomendamos a nossa vida, a nossa alma, nosso corpo, Senhor, tudo em nós encomendamos a Ti. Colocamos nas tuas mãos, porque Tu tens cuidado de nós, ó Pai. Abençoa cada um aqui, abençoa os que estão em casa, Senhor. Fortalece e cuida de cada um. Se há alguém enfermo, Senhor, que Tu venhas trazer a cura por meio do Teu poder, do Teu Espírito Santo. Tira, Senhor, toda enfermidade. Concede, Senhor, força. Concede Tua misericórdia, Tua graça a cada um. Abençoa, Senhor, aqueles que voltam ao trabalho, aqueles que têm alguma atividade, Senhor, às vezes atividade de risco. Esteja com a Tua mão sobre todos, ó Pai. Nós confiamos toda a nossa vida, toda essa semana nas Tuas mãos, orando, Senhor, conforme Tu nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê da sua paz. Amém. Nós vamos cantar o último hino, Até o Ver é o nome. Obrigado a todos que se empenharam e que estiveram aqui trabalhando para que esse culto pudesse acontecer. Que Deus abençoe a todos. Amor tão grande que não dá pra imaginar, que superou a cruz e a dor pra me salvar. E até eu ver a tua face, tua graça me levar pro céu, confio em ti. Eu viverei pra ver Teu reino vir aqui. Eu oro pro Teu querer perfeito em mim. E até Ver a Tua face, Tua graça me levar pro céu, confio em Ti. vamos viver. Viverei
superou a cruz e a dor pra me salvar. E até eu ver a tua face, tua graça me levar pro céu, confio em ti. Seguimos confiando, Jesus. Amém. Confessará